Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, queridas, queridos e querides. Eu vou até pedir para quem estiver na produção para separar o vídeo do discurso do Marçal lá, falando sobre o bolsonarismo. A gente já passou no 11h30, mas para mim está claro. O Marçal não vai fazer campanha para o Boulos. Ele não pode fazer campanha para o Boulos. Mas o Marçal, no íntimo dele, deseja muito a vitória do Boulos. Mas por quê? Se ele é um cara de direita e o prefeito é de direita, os dois são bolsonaristas, Rovai não fala besteira, Rovai. Vou explicar para vocês. A questão é o seguinte, o Ricardo Nunes é um nulo, mas é de direita. Se o Ricardo Nunes ganhar, sendo de direita, o Pablo Marçal não vai ser oposição a ele. Não vai conseguir se construir com oposição. Muito provavelmente, a oposição será Boulos e Tabata. Um desses dois vai se consolidar. Os dois, talvez, uma chapa dos dois. Não sei. Não é improvável isso para 2030. E vai depender, 2028 no caso, né? Estamos em 24. Mas vai depender de muitos fatores. Mas se o Boulos ganha eleição, o Marçal vira o líder da oposição no dia seguinte, porque o Nunes, ninguém sabe, ninguém viu, que nem o Rodrigo, que era governador de São Paulo. O que aconteceu com o Rodrigo? Perdeu a eleição e catpufit. Acabou. Eu nem lembro o nome do Rodrigo Garcia, eu estava até esquecendo o sobrenome do sujeito. Era favoritíssimo. Tarcísio ultrapassou, foi segundo turno Tarcísio e Haddad, o Haddad virou ministro, que também é disso que eu quero falar um pouco aqui. Tivemos a eleição passada, o Lula montou o seu ministério com base na eleição passada. Ele precisa repensar agora o seu ministério com base na eleição de 2024. Ele precisa fazer uma reforma ministerial, mas vamos continuar na lógica do Marçal. Então, o Marçal vai perder o espaço da oposição. E com o Boulos, não, ele continua líder da oposição e mais, ele vai ser normalizado pela mídia. A mídia vai dizer, não, olha só, o Marçal, naquela eleição ele foi mal, exagerou, mas veja agora, ele tem razão, o Boulos. Vai ter jornalista falando Boulos. Vai ter jornalista dando todas usando todas as estratégias marçalistas para isso. Ele sobrevive. Pode ir para um partido maior, ou pode assumir o PRTB para 2028, ser candidato a presidente, eleger uma série de deputados, ir para a eleição com o PRTB em 2028 contra o Boulos, mesmo perdendo a presidencial, como um grande nome da oposição. Mas ele não é besta. Se eu, que sou mais besta, né, que não ganhei dinheiro como coach e nem roubando banco, sei disso. Ele sabe também. E ele começou, então, a sinalização. Tem o vídeo aí, Guilherme? Do Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com nível psiquiátrico
de abalo emocional que ele está. Atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Nunca! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego. Eu estou fazendo pela honra. Tá? Ou seja, ele faz um discurso dizendo assim, eles vão ter que fazer coisas que são impossíveis para eu apoiar o... Então, você já coloca uma série de coisas que não vai acontecer para você não ter que apoiar o Ricardo Nunes. É óbvio. Olha, se você não fizer isso, eu não faço isso. O cara vai dizer, então, beleza, vai ser assim, beleza. O Nunes também assumiu o apoio do Marçal, também para o Nunes é ruim, que consolida esse bolsonarismo atávico na campanha do Nunes. Outra coisa, ele fala, o pior de todos, o Tarcísio. Porque ele sabe que o Tarcísio é o grande adversário do futuro dele. Não é o Pablo, não é o Bolsonaro. Se for uma disputa em 2030, se ele conseguir se consolidar, tal, ele vai ter o Tarcísio como adversário desse campo da direita. Ah, Rovai, mas não vai acontecer nada disso. Ele vai ser caçado pela justiça. Confia. Tem um sobrinho meu que fala, confia. E o Luca falava muito, confia. Ele adotou o confia no verbo dele lá, né? Ele é um russo que mora nos Emirados Árabes e ele fala, confia, confia. Precisa confiar muito. A Zambelli, gente, está solta, livre, leve, solta, fazendo campanha para todo mundo. Depois de ter dado um tiro num homem negro, num jornalista, na Avenida Paulista, no maior centro da economia brasileira, à luz do dia, com um monte de câmeras filmando, inclusive a câmera de um assessor do Antônio Neto, à época, que passou em primeira mão para a Fórum, que deu essa notícia do tiro, foi a Fórum. O furo de reportagem sobre a Zambelli, quem deu foi a Fórum. Na hora você fala, nossa, essa mulher está louca, vai ser presa. Aconteceu nada. Nada de nada. E o rapaz que fugiu, escorregou, teve que se jogar no chão para não morrer, foi condenado em primeira instância. Então, a normalização da mídia do Pablo Marçal pode levá-lo a sua inocência. Deixa ele quieto. Não tem problema. Não está fazendo mal para ninguém, já não sei como foi para o segundo turno. Ele sabe que ele pode virar carta descartada do baralho se o Boulos não se eleger. Então, a questão é como que a equipe do Boulos agora tem que, sabendo disso, atuar. É preciso dialogar com o eleitor do Marçal. É preciso estudar as redes do Marçal, verificar para quem ele falava e tentar conversar, inclusive, com lideranças que apoiaram o Marçal e que podem pedir um voto crítico no Boulos. Por lideranças do universo funk, tinha lá produtoras apoiando o Marçal, conversar com eles. Lideranças dos líderes de aplicativos, tem que conversar com eles. Essas pessoas não podem ser consideradas inimigas. É preciso ir lá, condutores de Uber, conversar com os caras e ganhar a base do Marçal. E não é impossível. Em 2012, na eleição para prefeito da capital, de São Paulo, onde o Haddad passou 3% atrás do Serra no primeiro turno e 7, 8% na frente do Russomano, que teve 20%, o Bolsonaro teve 20%, Haddad 28% e o Serra quase 31%. E o Chalita 13%. Se fosse somar o voto do Haddad com o Chalita e o do Serra com o do Russomano, dava Serra. O Haddad comeu uma boa parte dos votos do Russomano e ganhou do Serra. Não seria a primeira vez que isso iria acontecer.
Não é possível e é preciso. A campanha do Boulos tem que, e acho que está olhando, porque ninguém é bobo ali, olhar o eleitorado do Marçal, que vai ficar muito feliz se porventura o Nunes não ganhar a eleição. Em política, o mais bobo de todos arruma celular suíço num quarto escuro com luva de boxe. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.